Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Mateus 14. E não dá para esquecer, irmãos, eu estava subindo de Orlando para Nova York de carro. Fui fazer essa aventura, mais de 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. E passei na Filadélfia para rever uma amiga antiga. E na frente do escritório dela tinha lá, Igreja Nova Canaã. Eu falei, oh meu Deus, como esquece? E tem lá, amar, servir e tudo, mandei até para os 12. Igreja Nova Canaã na Filadélfia. Em nome de Jesus. Canaã vai ter suas igrejas espalhadas pelo mundo e eu preciso de vocês para ir pastorear essas igrejas lá também. Em nome de Jesus, se preparem. Se Deus está abrindo as portas das nações para mim com 56 anos, vou fazer 57, se as coisas estão começando comigo a partir quase dos 60 anos, com você que tem 30, pode tudo. Tem todas as possibilidades. É ou não é? Sim ou não? O Hércules me falou, apóstolo, ora por mim, vou tentar o visto americano. Eu falei, mano, eu tenho uma unção das nações, ninguém vai ser bloqueado em visto nenhum, pode ir. Foi isso que eu te falei? E aí ele falou, apóstolo, foi aprovado. Irmão, as nações te esperam. Essa unção que cai sobre mim, cai sobre a igreja. As nações te esperam. Há na tua boca palavra de vida, palavra de vitória, graça de Deus, salvação para ser pregada. E não é só para o Brasil não, querido. É para as nações também da terra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Estava com saudade de vocês. Vocês também? Tá bom. Acharam? Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Deus. Amém? Glória a Deus. Diga assim, Deus tem uma palavra para a minha vida. Amém. Então, antes deste acontecimento, tiveram dois acontecimentos extraordinários que culminaram nesse texto que acabei de ler para vocês. Dois. Partindo, na minha opinião, do mais importante para o outro, Jesus tinha acabado de ouvir de seus discípulos que João Batista, seu primo, tinha morrido. Chegaram para Jesus e disseram, olha, decapitaram João Batista na cadeia e ele morreu. E eu acho lindo que a Bíblia revela esse lado humano de Jesus, que ele ficou entristecido, porque um ente querido tinha morrido. Ficou muito triste. Diz as Escrituras que ele estava caçando um jeito de ficar sozinho para orar.
Não é ficar sozinho para ficar deprimido, lamuriando, reclamando. Não. Ele sabia que em momentos como esse, era no Senhor que ele iria encontrar a sua paz, o seu conforto, o seu consolo. E Jesus então disse aos seus discípulos que queria ir para um lugar sozinho. Ele queria ir para um canto sozinho. E aqui, querido, eu já começo a aprender algo muito extraordinário. Nós precisamos voltar a hábitos extraordinários que abrimos mão. Hoje em dia, quando estamos entristecidos, angustiados, abrimos o Instagram e começamos a chorar. Gente, eu perdi e pronto. E parece que do outro lado daquele vídeo tem alguém para socorrê-lo. E, no entanto, o que nós encontramos aqui é Jesus entendendo, acima de tudo, que o lugar que ele encontraria conforto era na presença do Pai. Era buscando ao Senhor. E logo que Jesus chegou, a multidão veio correndo. Então, deixa eu só tentar desenhar para você. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar. É uma força de expressão. Ele é o Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades. Ele tem esses nomes, 3 nomes para o mesmo lugar, porque é um lago de água doce, igual o Lago Paranoá, um pouco mais largo e mais fundo, mas é o lago igual o Lago Paranoá. E como ele se situa no meio de um deserto, é normal que a pessoa que mora lá chame aquilo de mar, porque é uma multidão de água no meio do deserto. Então, por isso que é chamado Mar da Galileia. Mas Jesus não atravessava o mar, como você imagina, o oceano, a praia. Ele não atravessava num barco, ele estava ali atravessando um lago. E quando a multidão viu que Jesus estava indo para um lado específico do lago, saíram todos correndo e foram ao encontro de Jesus. E Jesus queria um tempo a sós, irmão. Ele queria chorar na presença de Deus, ele queria descansar. Só que quando ele chegou, a multidão já estava lá esperando ele. E aí, querido, aqui a gente aprende algo interessante, que a minha dor, o meu problema, não pode atrapalhar o que Deus quer fazer através de mim. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus e isso precisa ficar claro na minha vida. Inúmeras vezes, Deus sabe quantas guerras particulares eu estava vivendo, e antes de subir nesse altar eu dizia: Deus, o teu povo não tem culpa da minha dor. O teu povo não tem culpa dos meus problemas. Não deixa minhas emoções atrapalharem a minha palavra. Senhor, que eles recebam o meu melhor, porque eles não têm responsabilidade do sofrimento, da dor que eu estou passando. Eu disse para vocês que assim que cheguei de viagem, no outro dia imediatamente peguei o carro e fui para Uberaba ministrar num congresso. A turbina do meu carro explodiu no meio do caminho. E foi uma comédia, irmão. Meu Deus do céu. Era para eu chegar às 3 da tarde, cheguei às 5h40. Quando a turbina estourou, isso foi combustível batizado, viu? De um posto de gasolina aqui do Gama, mais propriamente ali da Ponte Alta. Com um nome parecido com Rodobelo, uma coisa assim. Enfim. Eu tenho uma notinha, eu tenho tudo, eu posso provar que estava vazio, e os mecânicos abriram e disseram: isso aqui está água pura. Enfim. E o carro então estourou a turbina, ele não passava de 30 a 40. E andando, e aquela estrada duplicada, coisa mais linda, eu naquele carrão lá, 30, 40. E aí tinha umas carretas para ultrapassar, as carretas pesadonas na subida, a carreta chegava a 20. Aí eu ia a 22, eu conseguia ir a 22. Aí tinha hora que a carreta estava, eu na colinha ia abrir assim, e, irmão, parecia desenho animado, irmão, que coisa linda. E eu indo assim, quase ultrapassando a carreta, e vi um carro em alta velocidade atrás de mim. Eu tinha que frear, voltar para trás da carreta para o carro passar, e eu ia para o acostamento, ligava o pisca-alerta, e ia de novo. Irmão, 3 horas assim, a coisa mais linda do mundo. Andando, e eu dizia assim: Deus, eu não gosto de deserto, o Senhor me ensina logo o que eu tenho que aprender, porque eu quero sair desse deserto. Eu não gosto de deserto, e tranquilo, e tudo. E irmão,
3 horas com o carro andando a 40, 50, 30, até que por fim, quando diz que a coisa está ruim e não há nada tão ruim que não possa piorar, eu estou lá andando a 30, 40 e me aparece uma viatura da polícia. Encosta! Eu baixei o vidro e vi os homens tudo armado, e eu botei as 2 mãos para fora, falei, calma, sou pastor, eu estou indo pregar em Uberaba ali, e aí já começaram a rir, e 3 viaturas, todo mundo armado até o dente, e disseram assim, os caminhoneiros estão dizendo que o senhor está querendo assaltar as carretas. Falei, como assim, rapaz? Como é que eu vou assaltar a carreta? Não, que o senhor está com as manobras esquisitas, o senhor vai lá para ultrapassar e não passa, vai para acostamento e tudo. Falei, o meu carro não anda, rapaz. E os polícias começaram a rir de mim. Falei, tá bom, vai embora. E tome estrada. Cheguei lá, querido, eu dei o meu melhor, porque ninguém que me esperava lá tinha nada a ver com o meu carro. Nada a ver. E quando eu levei o carro na oficina lá, só tinha pastor, um pastor da Assembleia, um pastor da Batista, pastor não sei de onde. E quando meu carro foi para cima do guincho, o cara falou, poxa, pastor, eu lamento. Eu falei, eu lamento quando eu andava de Viplan, cara. Quando eu andava de pioneira, quando eu andava de ônibus. Só tem problema com carro quem tem carro, rapaz. Isso aí é bênção. Vou reclamar não, Deus me dá um milagre nesse negócio aí, fica tranquilo. E ele estranhou com o meu comportamento, querido. Deixa eu dizer uma coisa, só bate carro quem dirige. Ou eu prefiro não ter dor de cabeça, mas apesar dessa dor de cabeça, eu ainda prefiro do que andar de ônibus. Alô? Hã? Existem alguns problemas que eles são reais. Eu estou sem carro, decido comprar um carro e daqui a pouco eu tenho que pagar IPVA, pneu, revisão, abastecer, troca de óleo. São problemas de quem tem um carro. E carro dá problema, sim ou não? E tu vai amaldiçoar a tua bênção? Tu é doido? Oi? Amém? Então Jesus começa ali a abençoar aquele povo e tudo, e insiste com os discípulos para irem para o outro lado, porque Jesus queria muito ficar sozinho. Diga, ficar sozinho. Diga, ficar sozinho. Ficar sozinho. Nós precisamos aprender a voltar a ficar sozinho na presença de Deus. Nós precisamos aprender a não necessitar de motivação, de público, de pessoas para orar. Nós precisamos recuperar o nosso a sós com Deus. Amém? Os discípulos não queriam deixar Jesus sozinho, mas Jesus insistiu. Deixa eu te dizer, não é que os discípulos eram chatos. O que é o chato? O chato é aquele que não te faz companhia nem te deixa só. Sabe aquela pessoa que fala assim, melhor sem ele? Ele está ali, mas não te faz companhia? E naquele momento Jesus não queria ninguém, ele queria ter um momento com Deus, insistiu com os discípulos, despediu a multidão e foi para o monte finalmente orar. E lá ele está orando e os discípulos começam a ter a primeira experiência na história da vida deles, que é o seguinte, um mar da Galileia, ou lago de Genezaré, de Tiberíades, enfim, começa a ter uma tempestade tremenda, e eles começam a se debater, eles começam a usar toda a técnica que tinha, afinal de contas, dentro daquele barco estava Pedro, um pescador experiente, e outros discípulos também, pescadores experientes, eles entraram em desespero, e diz as Escrituras que de onde Jesus estava, ele via o barco, e via o que os seus discípulos estavam passando, e aqui eu já quero começar a dizer algo que Deus tem para dizer a nós, que nós não temos nos céus um Deus indiferente que não sabe o que passa com a vida dos seus. Está sentado no trono, no alto e sublime trono, um Deus que se importa com o seu povo e que tem os olhos sobre nós, e está acompanhando nossa trajetória e no tempo certo proverá socorro. De onde o Senhor está, Ele te vê. E você não vai sucumbir, porque de onde Ele está, Ele te vê, e Ele virá em teu socorro na hora certa. Em nome de Jesus.
Querido, mesmo no caminho da obediência enfrentaremos problemas. Esses discípulos estavam neste barco, neste mar, naquela hora, por ordem de Jesus. E mesmo no caminho da obediência, você enfrentará problemas. Mas os olhos do Senhor estão sobre ti. O Senhor não está desatento. As mãos do Senhor não estão encolhidas, os olhos do Senhor estão te observando, e no momento certo, desculpe, não é sadismo do Senhor, mas amados, escuta bem, como é que eu sei que eu tenho domínio próprio? Como é que eu sei que eu tenho temperança? Como é que eu sei que eu tenho paciência? Me diz aí, crente. Diga: quando sou provado. Eu fico imaginando Jesus lá no monte, vendo tudo que está acontecendo, e olhando assim, já. Agora não. Ainda não desesperou tudo. Espera aí que já eu chego. Eu fico imaginando Jesus esperando o momento certo para agir, intervir e socorrer os seus. Jesus não está atrasado, querido. Só não chegou o tempo ainda. Tenha paciência, Ele está te vendo, Ele está olhando, Ele está observando, e Ele já está caminhando sobre as águas na sua direção. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus, porque o teu Deus não está sentado indiferente no alto e sublime trono. Aliás, quando Estevão estava sendo apedrejado, e ali então ele abre os olhos e diz: eu vejo o Senhor de pé me esperando. Olha que coisa tremenda. Querido, o Senhor se levanta do seu trono para receber os seus. O Senhor está do trono olhando o que está acontecendo contigo. Ele não está indiferente. Aleluia! Ele está te vendo e Ele te socorrerá no momento certo. Amém? E olha que ideia extraordinária, não poderia ser diferente. Então, Jesus resolve socorrer seus discípulos andando sobre as águas. Eu disse para você que tem coisas que são tão ruins, mas não tão ruins o suficiente que não possa ficar pior. É ou não é? E a maneira de piorar uma coisa ruim é a boca da gente. A murmuração é um instrumento sobrenatural para piorar o que já está ruim. Em épocas de guerra, querido, fecha a boca. Ou profetiza, ou adora, ou fecha a boca. E aí então, eles estão lá com as ondas altas. Aliás, deixa eu te contar uma experiência. Estávamos, Dulce, eu não sei mais quem aqui, eu estava num barco no Mar da Galileia, acompanhando a caravana de um professor de teologia, um senhor já de idade, bem avançado. Ele já tinha ido a Israel umas 50 vezes. E nós estávamos no barco, no Mar da Galileia, numa tarde ensolarada, linda e maravilhosa, e esse pastor contando, pregando sobre esse texto e dizendo para nós, ele estava nos ensinando, e esse pastor dizendo assim: queridos, eu já ouvi dos pescadores aqui que é comum uma tempestade, um vento que vem não sei de onde, que levanta ondas altíssimas. A nossa guia era Giannini, uma senhora que na época já tinha assim, uns 80 para quase 200 anos de idade. Ela era uma das sobreviventes do Holocausto e seus familiares morreram lá. Era uma doçura. Minha mãe estava comigo nessa. Acho que minha mãe lembra da Janine, uma senhora bem velhinha. E esse pastor estava falando sobre isso, e ela era de origem russa, né? Judia, mas de origem russa, esse povo meio carrancudo. E quando ele estava ensinando lá no barco, instruindo, ela disse: eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu fiquei com vergonha para o pastor, né? Porque um guia de lá fazer uma intervenção dessa. E o pastor falou: é verdade, os pescadores aqui afirmam que isso é comum. Eu nunca vi isso na minha vida. Querido, minha esposa estava lá. De uma hora para outra, veio um vento. As ondas começaram a levantar. O nosso barco começou a bater. O capitão do barco entrou em pânico, deu marcha ré no barco e fomos para a beira. E a guia falou: meu Deus, eu nunca tinha visto isso.
Então, esses discípulos estavam enfrentando uma surpresa. Não estava nada planejado. Mas Jesus então vem andando sobre as águas, e quando eles olham e veem Jesus, eles não imaginam que é Jesus, eles têm a pior imaginação possível, e ele diz assim: lá vem um fantasma. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, todos disseram: está vindo um fantasma aí. E começaram a gritar, e Jesus lá de longe diz: calma, sou eu que estou chegando. Calma, se acalme, tenha um bom ânimo. Querido, aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. Em 2025, o ano que estamos vivendo, nós vamos experimentar coisas tão sobrenaturais e nunca vistas, porque esses discípulos entraram em pânico e desespero, porque eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas antes, e porque nunca viram Jesus andar sobre as águas antes, eles não imaginavam que poderia ser Jesus fazendo aquilo. Então eu quero liberar sobre a sua vida, porque eu aprendo isso quando leio, que este ano o Senhor fará coisas inimagináveis, agirá em nossa direção de maneira que nunca esperávamos. A maneira que já vimos Deus agir, ela é a esperada, mas em 2025 o Senhor agirá de uma maneira que você nunca viu antes, e Ele te surpreenderá. Você vai se assustar com o que Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Querido, o socorro virá, a bênção virá dos lugares onde você não imagina, dos lugares menos esperados, da porta que você menos imaginava, do lugar que menos imaginava, da pessoa que você não imaginava, da forma que você não imaginava. Este ano o Senhor nos surpreenderá de maneira incomum. Sabe, você que tem vida íntima com Deus, você que está acostumado a orar, a buscar, a botar uma adoração e começar a buscar, botar uma música e começar a buscar o Senhor, sabe, você que está acostumado com aquela presença, com aquela visitação, se prepare, teremos coisas novas, extraordinárias, visitações sobrenaturais, revelações extraordinárias, moveres sobrenaturais, aquilo que nunca vimos, começaremos a ver em nome de Jesus. Foi espantoso porque não se esperava, e aquilo que não esperávamos é o que vai acontecer, o inimaginável vai acontecer em nome de Jesus. Portas, frutos grandes e doces, colheita de sementes antigas, curas, sinais, prodígios, maravilhas. Eita Jesus, abre a porta para entrar, crente, em nome de Jesus. Deixe esses milagres acontecerem em nome de Jesus. Eu vou te dar um segredo agora. Quando então Jesus disse isso tudo, Pedro então vai e fala: se és tu, Senhor, me dá uma ordem, me dá uma palavra, manda que eu vá até onde você está. Você sabe o poder de dar uma palavra. De todos esses anos que eu estou aqui, eu sei que muitas vezes problemas teus foram resolvidos por uma palavra que saiu deste altar. Milagres aconteceram por uma palavra, não estou falando de mim só não, que saiu deste altar para a sua vida. Você sabe o poder de uma palavra. Você sabe o que uma palavra pode colocar de destino na sua vida, curar sua história, abrir uma porta, fazer você sonhar, fazer você desejar, acordar você para o novo, levar você a abrir um empreendimento, fazer você entender um destino, fazer você fazer uma jogada, abrir um negócio, enfim, uma palavra tem um poder inimaginável. E o que Pedro estava dizendo, Pedro não disse assim: Senhor, acalma a tempestade, é tu que está vindo, manda o mar acalmar, manda tudo acabar. Não, Pedro disse assim: eu quero estar onde você está, me dá uma ordem para eu ir aí. E Jesus: é disso que você precisa, então é isso que eu te dou, vem. Nessa viagem que a gente foi a Nova York, elas estavam doidas para ver a neve. Irmão, eu odeio frio. Para mim, esses ventiladores aí já estão doendo meus dedos. Detesto o frio, eu amo o calor.
A Dulce odeia o calor, odeia e ama o frio. O apóstolo Erlisson, ele também ama o frio. A Marleide, que é magrinha, enfim, ela é mais friorenta do que eu. Aí estava lá, falava, meu Deus, não vamos ver neve. Eu falei, não, vai não. E nós íamos ficar 3 noites lá. E na última noite eu disse, hoje eu libero os céus para nevar. E riram de mim, né? Beleza. Aí começou a nevar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Começou a nevar, uma coisa interessante. Vamos andar no tal do Central Park. E lá tem um lago lá interessante. E o abençoado do irmão que estava guiando a gente, ele viu o lago gelado. Aí ele foi lá e pisou no lago. E foi pisando devagarzinho, subiu e ficou... E eu falei, Deus, eu vou arrastar esse cara de dentro desse lago, Jesus. Pai, onde é que nós vamos trocar a roupa desse homem? Que a gente estava andando de metrô. E o homem pulando no gelo. Só que o gelo estava uma camada desse tamanho já. Eu falei, cara, para de pular aí, rapaz. Tu vai estragar nosso passeio. Vou ter que te levar embora aí com hipotermia. Sai desse negócio aí. Eu fico imaginando, querido, quando Jesus liberou a ordem e Pedro ousadamente foi o único que experimentou, nenhum dos outros experimentaram, só Pedro experimentou. Todo mundo fica rindo porque Pedro afundou, mas só ele experimentou andar sobre as águas, ninguém mais. Eu fico imaginando a coragem dele e a tempestade acontecendo. Querido, os milagres virão independente das tempestades. Pedro estava no meio da tempestade ainda e ousou tirar o pezinho do barco. E eu imaginando Deus fazendo que houvesse plataforma embaixo dos pés de Pedro. Deus pavimentando embaixo dos pés de Pedro. Onde Pedro estava pisando havia pavimentação. Deus estava ali endurecendo, fazendo o que fosse necessário. E Pedro vivendo milagre por causa de uma palavra. A cada nova pisada de Pedro, um milagre. Meu Deus do céu. Querido, você não precisa de muito, você precisa de crer numa palavra que lhe foi liberada com o destino. Você precisa viver a palavra que foi liberada como destino. E o que Pedro estava dizendo é, se é Senhor, me faz ir até aí a você. Não foi de mergulho não, e nem nada. Pedro foi específico, eu quero ir até aí andando como você está andando sobre as águas. E Jesus disse, então vem. Eita Jeová, que coisa gostosa. E Pedro andando e o Senhor colocando. E a Bíblia diz que ele chegou até Jesus. A Bíblia diz que ele foi até lá. Meu irmão, olha que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Deus pavimentando, estabelecendo o caminho por onde Pedro ia andar. A cada passo, querido, era o concreto de um milagre. Era o piso de um milagre. E a tempestade comendo solta, irmão. Onda alta, vento forte, barco balançando. E os outros discípulos, não sei se todos os 11. Irmãos, eu acho, pelo jeito que eu sou abusado, eu acho que quando eu visse Pedro andando sobre as águas, dando umas 2 pernadas, eu ia dizer, Jesus, eu também quero. Eu acho que eu ia fazer isso, irmão. Eu acho. Mas os outros não fizeram. Só quem ousou viver por uma palavra experimentou o milagre de viver por uma palavra. E a palavra de Deus este ano para nós é... Qual é a ordem de Deus para nós? A ordem de Deus para nós? Você verá milagres, irmão. Você verá milagres, irmão. Amém? Mas eu contei essa história toda até aqui. Aqui começa a minha palavra. Quero pregar agora. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio uma pergunta, e eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, que foi a seguinte: como pode uma pessoa estar no meio de um milagre, vivendo o milagre, caminhando sobre o milagre, experimentando o milagre, afundar?
Como pode? O homem está ali vivendo o melhor. Na minha opinião, essa é a maior experiência de Pedro, talvez menor que o do Monte das Transfigurações, mas nenhuma outra experiência, porque do Monte das Transfigurações, Pedro não estava sozinho. Nessa, ele estava experimentando sozinho um milagre extraordinário. Ele estava desfrutando de um milagre e no meio do milagre ele estava perdendo a bênção. Como pode, querido, estarmos numa caminhada extraordinária, empolgados, animados, e daqui a pouco largarmos tudo e perdermos tudo? Como pode, amado, uma pessoa no meio de, meu Deus do céu, de um sobrenatural desse, ele começar a afundar? E ele vai afundando devagar. Vocês já entraram em água e sabem disso. Deu tempo dele ir afundando e de Jesus, Jesus me socorre. Jesus me socorre. E Jesus vai dizer para ele, por que você duvidou? O próprio texto diz que Pedro estava caminhando na direção de Jesus, mas ele resolveu se distrair. Ele resolveu olhar para o poder da força do vento, da força da água, e começou a afundar. Durante muito tempo, todo cristão sempre achou que o seu arqui-inimigo é o diabo. Mas deixa eu dizer, o diabo tem uma filha chamada distração. A distração tem um poder de roubar você no meio do seu milagre. A distração fez Jesus ficar pequeno e a tempestade ficar grande. A distração é um prejuízo. A Paulinha disse, pai, pode contar lá na igreja. Ela me mandou uma foto dizendo assim, pai, estou andando de camburão da polícia. Eu falei, que é isso, menina? E ela mandou o videozinho andando de camburão lá da polícia. Que foi isso, menina? Está indo presa? Foi, pai, a gente estava no carro, eu e mais 3 meninas. A motorista cochilou e bateu no carro da frente. Cochilou no sentido assim, que estava olhando uma loja, o carro da frente parou e elas bateram. Aí veio a polícia, vem tudo, que lá nos Estados Unidos é assim, cai uma agulha no chão, vem helicóptero, submarino, 60, tá. Aí, enfim, aí os policiais levaram elas para tomar café. Eu falei, estou de olho nesses polícias, menina. Querido, uma distração. Você está dirigindo, olhou, uma distração. Te dá um prejuízo. Te tira da rota. Pedro perdeu tudo porque se distraiu. Tudo. No meio do milagre, ele foi roubado. No meio do processo mais poderoso da vida, ele resolveu parar para dar uma espiadinha na tempestade. Hoje existem muitas distrações, a mais forte de todas se chama rede social. Eu descobri, meu celular está com doce. Eu descobri uma coisa interessante. Eu hoje sei explicar para você o que é eternidade, muito fácil. Quer saber o que é eternidade? Abre o Instagram e fica assim. Que não acaba não, irmão. Vai rolando aquilo ali. Vai rolando. 2 horas, 3 horas, 4 horas. E daqui a pouco, quando você pensa que está gostando, o Instagram vai e atualiza tudo de novo E aí tu olhou um vídeo que gostou, aí o bicho se atualizou e tu vai lá atrás, já era. TikTok, seja lá o que for. Foi feita uma pesquisa que as pessoas, quando estão trabalhando e elas se distraem por qualquer coisa, elas demoram em média 15 minutos para voltar a se concentrar no que estava fazendo. Se você trabalha numa mesa onde o computador que você usa é o mesmo que você joga, já era. Porque você não vai conseguir se concentrar, porque a mesa onde você trabalha não deve ser a mesma onde você treina, onde você joga, onde você brinca.
Porque uma vez que você distraiu, já era. Até você voltar de novo a recuperar o fio da meada e entender o que você estava fazendo, você perdeu meia hora, 40 minutos. E as distrações hoje, querido, elas são muitos. Eu citei uma delas. A distração hoje pode ser um namoro. Tem nada contra namoro. Mas o namoro pode ser a distração do seu curso, do seu estudo para a faculdade. Um filho. Que é isso, apô? É. O filho te tomando mais tempo do que deveria. Alô? Televisão. Eu nunca deixei uma televisão entrar no meu quarto, porque eu gosto de televisão. Se uma televisão entrar no meu quarto, eu acho que eu fico sem conversar com a minha mulher o resto da vida. Não deixo. E a maioria dos casais que hoje tem problemas de relacionamento, pode dar uma olhada, tem uma televisão dentro do quarto deles. Amizade sem futuro. Ou distração desgraçada é amizade sem futuro. Muitas são as coisas que se apresentam e nos tiram do rumo. E nos tiram do propósito. Estamos envolvidos em algo e paramos para nos envolver em outra coisa. E daqui a pouco estamos envolvidos em tanta coisa e não estamos focados em nada. Nos permitimos distrair na célula, no discipulado, na igreja. Nós somos tão assim, queridos, que qualquer coisa mexe com a gente. A gente está aqui no culto e de repente passa um pardal aqui, todo mundo para de ouvir o pastor e vai acompanhar o pardal, como se não existe pardal no mundo. Nós hoje nos distraímos tão facilmente, a geração que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, e as distrações roubam o milagre que você já vive. Devagarzinho a distração te tira do quarto de oração. Devagarzinho a distração te tira da leitura bíblica. Devagarzinho a distração te tira dos bons hábitos de vida com Deus. As distrações têm um poder, querido, muito mais forte do que possamos imaginar. Nós começamos então a diminuir o tamanho do nosso Deus e a aumentar o tamanho do nosso problema. Cadê seu celular? Está aqui, pode ser esse aqui mesmo. Deixa eu só fazer uma ideia aqui. Querido, deixa eu te dizer o que é foco. Todo celularzinho hoje tem uma câmera, sim ou não? Mas eu sou da época daqueles que não tinha câmera também, tá? Só para vocês ficarem em paz. Então você vai tirar foto aqui do Samuel. Aí quando você capta a imagem dele, está lá o Mateus do lado, o Mariane do lado, está todo mundo aqui. À medida que eu vou abrindo, o Samuel vai crescendo aqui para mim e quem está em volta desaparece. O foco não deixa você se distrair. O texto diz que Pedro estava assim e de repente fez assim e começou a afundar. E Pedro atrapalhou não só o que estava vivendo, como pôde também atrapalhar o que poderia vir. Tudo aquilo que você foca cresce. Tudo aquilo que você foca, ele tem um poder de aumentar para você. Mas quando você se distrai, já era. Sejamos francos, 40 minutos, 50 minutos que você fica, e eu vi ontem uma estatística, o brasileiro fica em média, meu Deus do céu, é desesperador, 9 horas por dia na internet. Gente, é mais que um terço do dia. 9 horas por dia na internet. E eu vou te dizer, sabe quem no mundo que fica igual a gente? A África. 9 horas. Você pode imaginar que 30 minutos, 40 minutos que você está ali, perdendo, vendo bobagem e um monte de mentira. Você poderia estar fazendo um curso de inglês, aprendendo um idioma? Você poderia estar se estudando para um concurso público? Você poderia estar investindo num livro que iria muito abençoar a tua vida? A distração te rouba do teu milagre hoje.
Tem muita gente hoje esfriando, se afastando da igreja, porque estão distraídos com um monte de besteira, se afastando da presença de Deus, prestando atenção em muitas coisas que não estão nem por aí, e estão se afastando da causa do Senhor e estão perdendo o milagre debaixo dos seus pés. A distração, ela tem o poder de roubar a tua crença. Eu tenho incentivado a pastora Régia e tenho visto os vídeos do Bispo Ivan, e eu queria dizer a vocês que tem palavra de Deus, em nome de Jesus, vão para a internet. A internet está um lixo, irmão. Jovens, não vai doutrinar não, pelo amor de Deus, mas vai falar de Jesus, vai contar o que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por quê, irmão? Muita gente passa o dia inteiro com esse negócio na mão e pode ser que ele ache o teu vídeo e seja abençoado. Você pode entrar no meu Instagram, no meu TikTok, você vai ver, só tem pregação lá. Só pregação. E tem chegado aos lugares inimagináveis. E eu louvo a Deus por isso. Agora escuta, vai lá, crente. Ao invés de você ficar vendo da vida dos outros, fala do que Jesus está fazendo na sua lá. E vamos, em nome de Jesus, alimentar a internet com o que presta. Você tem conteúdo, você tem vida com Deus, entra ali e começa a ministrar, começa a liberar palavras e deixe que a sua palavra chegue a qualquer lugar. Os meninos aqui da igreja que insistiram comigo, começaram a pegar minhas ministrações e soltar pedaços. Hoje eu estou lá com 163 mil seguidores. E toda palavra que sai, ela atinge uma média acima de 700 mil contas. Tem palavras que saem aqui que atingem mais de 1,5 milhão de contas numa semana. Isso é uma coisa assustadora. E ao invés de você ver briguinha de Big Brother, de você ao invés de ficar vendo essas porcaria que não presta, abastece a internet com a palavra de Deus. Abastece a internet com a revelação. Abastece, irmão, vai lá para a tua rede. Se tu tem vergonha, pega dos que fazem e compartilha. Compartilha as imagens da igreja, compartilha as pregações da igreja, faz alguma coisa, mas as distrações estão te roubando de Deus. O alvo de Pedro era chegar até Jesus, e por causa da distração, ele afundou no meio do caminho. Esse é o perigo, querido, de passarmos muito tempo com muitas outras coisas. A distração tira a minha fé e no lugar da fé faz nascer o medo. Faz esquecer do milagre e começar a olhar o problema. Faz a tempestade ser maior que Jesus. Na parábola do semeador, Jesus diz que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho, aí vieram as aves e levaram embora. Outra semente caiu no terreno rochoso, e como não teve profundidade, sua raiz não era funda, veio o sol e a matou. Outra caiu no meio dos espinhos, ela começou a crescer, os espinhos a sufocaram e ela não frutificou. E a outra caiu em terreno bom e frutificou a 30, 60, 100 por 1. Foram perguntar, mestre, o que o senhor quer dizer com isso? E ele disse, o semeador é um, a semente é uma só, mas os campos, os solos são diferentes. E ele disse assim, aquele campo que é à beira do caminho, que a semente cai na beira do caminho, ali é quando uma palavra é lançada e o diabo vem e rouba essa palavra do coração. Meu Deus, isso é assustador, saber que o diabo pode roubar essa palavra que você está recebendo. E ele vai dizendo que o outro, que caiu em terreno rochoso, são pessoas que não têm profundidade, não têm experiência. Mas olha a terceira, ele vai dizendo assim, o terceiro que caiu nos espinhos são aqueles cujos cuidados, as distrações, as coisas dessa vida o sufocam e ele fica improdutível. As distrações fazem de nós seres improdutíveis naquilo que fomos chamados para ser.
Você é um improdutivo como marido, um improdutivo como esposa, improdutivo como pai, como funcionário. As distrações roubam a tua produtividade e atrapalham o seu caminhar. Muitos estavam indo bem e hoje já não vão mais. Muitos andavam conosco e hoje já não andam mais. Paciência. Muitos estavam fervorosos e hoje estão aí perdidos. Não é outra coisa senão distração. Amizades, já disse, baladas. Tem balada gospel agora, ó. Só o sangue. E tantas coisas ridículas te roubando do que você já vive. Te impedindo de desfrutar do teu milagre. Mas graças a Deus, aleluia. Se você é alguém que hoje se sente distraído, você pode fazer o que Pedro fez. Jesus, me socorre. Me tira de onde eu estou. Me tira de onde eu me meti. Me tira, Senhor Deus, dos resultados da minha distração. E Jesus foi lá, o resgatou, botou ele para andar de novo sobre as águas, entrou com ele no barco, acalmou a tempestade, mandou que as águas baixassem, que o vento parasse de soprar. E o resultado de todos os milagres será sempre esse na vida daquele que é humilde. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Eu ouvi uma pessoa dando um significado de humildade que eu achei sensacional. Ele fala que a palavra humildade vem de humus, o adubo que você joga na terra. Ele diz que o humilde é alguém com muito humus, capaz de receber uma semente para frutificar. O que não tem humildade não recebe nada e não produz nada. E aí então, depois de toda aquela experiência, e é o que vai acontecer comigo e vai acontecer com você, os discípulos se dobram diante do Senhor e dizem: verdadeiramente tu és Deus, e o adoraram e o glorificaram. Toda e qualquer tempestade na história da sua vida tem por propósito de revelar o poder de Deus na sua vida. Minha esposa costuma dizer que os problemas têm um poder extraordinário de nos aproximar de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, preste muita atenção. O Senhor pavimentará o caminho por onde você deve andar. O Senhor tornará sólido terrenos vacilantes. O Senhor socorrerá você no tempo da angústia, mas em nome de Jesus, concentre-se no Deus da sua vida, mergulhe no Deus da sua vida, em nome de Jesus, mergulhe na palavra, mergulhe na revelação, mergulhe no seu devocional, separe tempo para estar com o Senhor, peça a Ele que coloque foco na sua história, e se há dispersão na sua história hoje, diga: Senhor, socorro, me traz de volta para a superfície, me traz de volta para a superfície, Senhor. E o Senhor imediatamente te socorrerá. E no final da história você dirá: verdadeiramente, o Senhor é Deus, porque até o vento e os mares lhe obedecem. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Não se distraia. Não se distraia. Distração é prejuízo. Distração é problema. Distração te leva longe do teu propósito. E ele tem um poder tão grande de muitas vezes não deixar você nunca mais voltar ao seu propósito. A distração é uma ferramenta maligna. Então, em nome de Jesus, se guarde, se proteja, clame ao Senhor e diga: Deus, me devolve, me traz de volta ao centro da tua vontade. Me traz de volta para a vida devocional, me traz de volta para a vida de oração, me traz de volta para a comunhão, me traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Não se distraia, Canaã. Nós estamos nos preparando para um ano sobre... Eu não sei se você sente, eu tenho sentido no meu coração
Algo extraordinário está para acontecer esse ano. Eu estou antenado, estou buscando, olhando, buscando, querendo. Tem uma geração faminta se levantando. Tem uma geração que quer se levantando. Tem uma geração buscando e que Deus não deixará essas pessoas sem resposta. Eu acredito que nós estamos começando a molhar nossos pés no mar do avivamento. Eu acredito que nós estamos começando a sentir essas águas chegarem aos nossos pés. E como diz o canto, em tuas águas eu quero mergulhar. Então eu diria a você, Canaã, não se distraia, não fique de fora do mover de Deus. Deus está preparando um avivamento sobrenatural. E você e eu temos que viver isso, amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh meu Deus. Espírito Santo de Deus. Se Jesus falou, é importante falar. As sementes que caíram no solo cheio de espinho, as coisas dessa vida o sufocaram e o impediram de produzir. Diga, Senhor, eu sou frutífero. Eu produzo na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, em tudo que eu me envolver, haverá produtividade. Senhor, não me deixa distrair. Senhor, eu quero manter meus olhos em Ti. Como Josafá, um dia, sendo atacado por 3 nações, ele disse, Senhor, estou com medo. Sou em número menor e não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando Josafá então disse isso, irmão, diz as Escrituras que o Espírito de Deus veio no meio da congregação e um levita se levantou e disse, não temas, ó Josafá, porque nessa guerra você não terá que batalhar. Você somente ficará em pé e verá o livramento que o Senhor teu Deus te dará. Foco, irmão. Foco. Foco. Você é crente. Se envolva nas coisas de crente. Você é Bíblia. Não é assim que chama a gente? Você é Bíblia. Se envolva com a Bíblia. Você é de Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Olha, aquilo que só te atrai e não te transforma, não é evangelho. Porque um acidente atrai, a gente corre lá para ver o que aconteceu. Nem tudo que te atrai vem de Deus. Mas o que vem de Deus te transforma. E a única maneira de você saber se aprendeu o que tinha que aprender, se entendeu o que tinha que entender, é que aquilo que você ouviu te transformou, mudou você. Uma pessoa só aprende quando é mudada. Enquanto nada acontece na vida dela, não passa de informação. Se a palavra que você ouviu hoje produzir em você uma mudança, você aprendeu. Mas se a palavra que você ouviu hoje não fez nada na sua vida, é mais uma das milhares de informações que você carrega na sua vida. Em nome de Jesus, foco, Canaã. Foco, Canaã. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O inimigo planeja, projeta, ele tem tudo esquematizadozinho lá. Ele não é bobo, ele tem planos. Então em Cristo Jesus, não vacile. Não vacile. Essa igreja, ela existe para ser bênção na sua vida. Não se afaste do fogo.
Braseiro fora do fogo apaga. Vem para o fogo, Canaã. Vem para o fogo, Canaã. Não se afaste da sua célula. A célula é uma ferramenta próxima da tua vida para ajudar você a servir o Senhor de melhor maneira. Você que não tem uma célula ainda, que está em Canaã e não participa de nenhuma célula, pode perguntar a qualquer um que está do teu lado e diga onde é que é a tua célula e vai para uma célula. Não muda teu foco, Canaã, em nome de Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, as águas não vão te submergir e nem os ventos vão te derrubar. O Senhor pavimentará o caminho por onde você andar. Mantenha os teus olhos firmes no Senhor, porque este ano será sobrenatural. Em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor.